ou Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Nalopakyana Partva. Capítulo 52. Bhima novamente pede para Yudhishthira lutar. Bhima é pacificado. O Rishi Vyadisva chega para narrar a história de Nala e Damayanti, o homem mais miserável. Nala e Damayanti. Janamejaya disse: quando Partha de grande alma foi para a região de Indra para obter armas, o que Yudhishthira e os outros filhos de Pandu fizeram? Vaisampayana disse: quando Partha de grande alma foi para a região de Indra para obter armas, aqueles touros da raça Bharata continuaram a morar com Krishna nas florestas de Kamyaka. Um dia, aqueles principais dos Bharatas, afligidos pela angústia, estavam sentados com Krishna em um gramado limpo e solitário. Sofrendo por Dhananjaya, oprimidos pela tristeza, suas vozes estavam sufocadas pelo pranto. Torturados pela ausência de Dhananjaya, a dor os afligia igualmente. E cheio de tristeza por sua separação de Arjuna e pela perda de seu reino, Bhima de braços fortes entre eles se dirigiu a Yudhishthira, dizendo: aquele touro da raça Bharata, Arjuna, ó o grande rei, de quem dependem as vidas dos filhos de Pandu, e por cuja morte os Panchalas, como também nós com nossos filhos e Satyaki e Vasudeva sem dúvida morreremos, partiu por tua ordem. O que pode ser mais triste do que isso, que o virtuoso Vibhatsu tenha ido embora por tua ordem, pensando em suas muitas angústias? Dependendo do poder das armas daquele herói ilustre, considera nossos inimigos como já derrotados em batalha, e a própria terra inteira como já obtida por nós. Foi por causa daquele guerreiro poderoso que eu me abstive de mandar para o outro mundo todos os Dhritarashtra's com os Suvalas, no meio da assembleia. Dotados de força de braços, e apoiados por Vasudeva, nós temos que suprimir a ira que foi despertada em nós, porque tu és a causa daquela ira. De fato, com a ajuda de Krishna, matando nossos inimigos encabeçados por Karna, nós podemos governar a terra inteira, assim, conquistada por nossos próprios braços. Dotados de virilidade, nós ainda assim somos oprimidos por calamidades, por causa do teu vício no jogo, enquanto os tolos inúteis de Dhritarashtra estão ficando mais fortes com os tributos, coletados de reis dependentes. Ó monarca poderoso, cabe a ti não perder de vista os deveres do Kshatriya. Ó grande rei, não é o dever de um Kshatriya viver nas florestas. Os sábios são de opinião que governar é o principal dever de um Kshatriya. Ó rei, tu estás familiarizado com a moralidade Kshatriya. Portanto, não te desvies do caminho do dever. Indo embora das florestas, convocando Partha e Janardana, vamos matar, ó rei, os filhos de Dhritarashtra, antes mesmo que os 12 anos estejam completados. Ó monarca ilustre, ó rei dos reis, mesmo que aqueles Dhritarashtras estejam cercados por soldados em formação de batalha, eu os mandarei para o outro mundo por meio da força somente. Eu matarei todos os filhos de Dhritarashtra junto com os Salvalas, de fato, Duryodhana, Karna, e qualquer pessoa mais que lute comigo. E depois que eu tiver matado todos os nossos inimigos, tu poderás voltar para as florestas. Por agir assim, ó rei, nenhuma falha será tua. Ou se algum pecado for teu, ó repressor de inimigos, ó monarca poderoso, purificando-o, ó majestade, por meio de vários sacrifícios, nós poderemos ascender a um céu superior. Tal consumação pode vir a ocorrer, se o nosso rei não demonstrar ser insensato ou procrastinador. Tu és, de qualquer modo, virtuoso. Na verdade, o fraudulento deve ser destruído através de fraude. Matar o fraudulento através de fraude não é considerado pecaminoso. Ó Bharata, é dito também por aqueles versados em moralidade que o dia e noite são, ó grande príncipe, iguais a um ano inteiro. O texto do Veda também, ó exaltado, é muitas vezes ouvido, expressando que um ano é equivalente a um dia quando passado no cumprimento de certos votos difíceis. Ó alto de glória imperecível, se os Vedas são uma autoridade para ti, considera o período de um dia e alguma coisa mais como o equivalente a 13 anos.
ó repressor de inimigos, este é um momento para matar Duryodhana com seus partidários. Além disso, ó rei, ele em primeiro lugar tornará a terra inteira obediente à sua vontade. Ó o principal dos monarcas, tudo isso é resultado do teu vício no jogo. Nós já estamos à beira da destruição por causa da tua promessa de viver um ano sem ser descoberto. Eu não vejo país onde, se nós vivermos, Suryodhana de mente pecaminosa não possa nos descobrir através de seus espiões. E nos descobrindo, aquele canalha novamente nos mandará fraudulentamente para esse exílio nas florestas. Ou se aquele pecaminoso nos vir aparecer, depois do término do período prometido de não descoberta, ele te convidará novamente, ó grande rei, para jogar dados, e o jogo começará mais uma vez. Convocado mais uma vez, tu novamente te distrairás com os dados. Tu não és habilidoso com dados, e quando convocado para jogar, tu ficarás privado da tua razão. Portanto, ó monarca poderoso, tu terás que levar uma vida nas florestas outra vez. Se, ó rei poderoso, não cabe a ti nos tornar infelizes pelo resto da vida, cumpre totalmente a injunção dos Vedas, que inculca que, realmente o fraudulento deve ser morto através de fraude. Se eu somente tivesse a tua ordem eu iria, para Hastinapura, e, assim como fogo caindo em uma pilha de grama a consome, mataria Duryodhana, aplicando o meu poder máximo. Cabe a ti, portanto, me conceder permissão. Vaisampayana continuou, assim abordado por Bhima, o rei Yudhishthira o justo cheirou o topo da cabeça daquele filho de Pandu, e acalmando-o disse, ó de braços poderosos, sem dúvida, ajudado pelo manejador do Gandiva, tu matarás Suryodhana no término do 13º ano. Mas, ó filho de Prita, quanto à tua afirmação, ó Senhor, o tempo está completo, eu não ouso dizer uma mentira, pois a mentira não está em mim. Ó filho de Kunti, sem a ajuda de fraude, tu matarás o pecaminoso e irreprimível Duryodhana com seus aliados. Enquanto Yudhishthira o justo estava falando assim para Bhima, chegou lá o grande e ilustre Rishi Vryadasva diante deles. E vendo aquele asceta virtuoso à sua frente, o rei justo adorou-o segundo a lei, com a oferenda de Madhuparka. E quando a asceta estava sentado e revigorado, Yudhishthira de braços fortes sentou-se perto dele, e levantando os olhos para o primeiro, dirigiu-se a ele dessa maneira em tons lamentosos. Ó santo, convocado por jogadores astutos hábeis nos dados, eu fui privado de riqueza e reino através do jogo. Eu não sou um perito nos dados, e não estou familiarizado com truques. Homens pecaminosos, por meios injustos, venceram-me no jogo. Eles até levaram à assembleia pública a minha esposa, mais querida para mim do que a própria vida. E me derrotando uma segunda vez, eles me mandaram para o exílio miserável nesta grande floresta, vestido em peles de veado. No momento eu estou levando uma vida miserável nas florestas em aflição de coração. Aquelas palavras duras e cruéis que eles me dirigiram na ocasião daquele jogo, e as palavras dos meus amigos aflitos relativas à partida de dados e outros assuntos, estão todas guardadas em minha lembrança. Lembrando-me delas eu passo a noite inteira em ansiedade, sem dormir. Privado também, da companhia, do ilustre manejador do Gandiva, de quem dependem as vidas de nós todos, eu estou quase privado de vida. Quando eu verei Vibatsu de fala gentil e de grande coração tão cheio de bondade e energia voltar para nós, tendo obtido todas as armas. Há um rei sobre essa terra que seja mais infeliz do que eu. Tu alguma vez viste ou ouviste de algo semelhante antes? Em minha opinião, não há homem mais miserável do que eu. Vryadasva disse, ó grande rei, ó filho de Pandu, tu disseste, não há pessoa mais miserável do que eu. Ó monarca impecável, se tu escutares, eu narrarei para ti a história de um rei mais miserável do que tu. Vaisampayana continuou, imediatamente o rei disse ao asceta, ó ilustre, fala-me, eu desejo ouvir a história do rei que caiu em tal condição. Vryadasva disse, ó rei, ó tu que nunca recuaste, ouve atentamente com teus irmãos. Eu narrarei a história de um príncipe mais miserável do que tu. Havia um rei célebre entre os Nishadas, chamado Virasena.
ele teve um filho chamado Nala, versado no conhecimento de virtude e riqueza. Foi ouvido por nós que aquele rei foi fraudulentamente derrotado por Pushkara, e atormentado pela miséria ele morou nas florestas com sua cônjuge. E, ó o rei, enquanto ele estava vivendo na floresta, ele não tinha nem escravos nem carros, nem irmãos nem amigos com ele. Mas tu estás cercado por teus irmãos heróicos como os celestiais, e também por principais dos regenerados como o próprio Brahma. Portanto, não cabe a ti te afligir. Yudhishthira disse, eu estou ansioso para ouvir em detalhes, ó alto principal dos homens eloquentes, a história do ilustre Nala. Cabe a ti portanto narrá-la para mim. Capítulo 53. Nascimento de Damayanti de Bhima. Nala e Damayanti ouvem a respeito um do outro. Vyadasva disse, havia um rei chamado Nala, o filho de Virasena. E ele era forte, e bonito, e bem versado, no conhecimento de cavalos, e possuidor de todas as habilidades desejáveis. E ele estava na chefia de todos os reis, assim como o Senhor dos Celestiais. E exaltado acima de todos, ele se parecia com o sol em glória. E ele era o rei dos Nishadas, atento ao bem-estar dos Brahmanes, versado nos Vedas, e possuidor de heroísmo. E ele falava a verdade, gostava muito de jogar dados, e era o senhor de um exército poderoso. E ele era amado por homens e mulheres, e de grande alma e paixões subjugadas. E ele era o protetor, de todos, e o principal dos arqueiros, e semelhante ao próprio humano. E como ele, havia entre os Vidarbhas, o rei chamado, Bhima, de bravura terrível, heróico e bem disposto em relação aos seus súditos e possuidor de todas as virtudes. Mas contudo, ele não tinha filhos. E com a mente fixa ele tentou o seu máximo para obter herdeiros. E, ó Bharata, foi até ele, uma vez, um Brahmashi chamado Damana. E, ó o rei dos reis, desejoso de ter descendência, Bhima, versado em moralidade, com sua rainha gratificou aquele rishi ilustre por uma recepção respeitosa. E Damana, bem satisfeito, concedeu para o rei e sua consorte uma bênção na forma de uma joia de filha, e 3 filhos possuidores de almas elevadas e grande fama. E eles se chamavam respectivamente, Damayanti, e Dama e Danta, e o ilustre Damana. E os 3 filhos eram possuidores de todas as habilidades e aparência terrível e bravura feroz. E Damayanti de cintura fina, em beleza e brilho, em bom nome e em graça e sorte, se tornou célebre por todo o mundo. E enquanto ela crescia centenas de criadas, e mulheres escravas, enfeitadas com ornamentos, a serviam como a própria Sachi. E a filha de Bhima de feições impecáveis, enfeitada com todos os ornamentos, brilhava no meio de suas criadas, como o relâmpago luminoso das nuvens. E a donzela de olhos grandes era possuidora de grande beleza como a da própria Sri. E nem entre celestiais, nem entre yakshas, nem entre homens alguém possuidor de tal beleza tinha sido visto ou conhecido antes. E a moça bela enchia de alegria até os corações dos deuses. E aquele tigre entre homens, Nala, também era sem igual nos 3 mundos, pois em beleza ele era como o próprio Kandarpa em sua forma incorporada. E movidos pela admiração, os arautos repetidas vezes celebraram os louvores de Nala perante Damayanti e os de Damayanti perante o soberano dos Nishadas. E ouvindo repetidamente sobre as virtudes um do outro eles conceberam uma atração um pelo outro não gerada pela visão, e aquela atração, ó o filho de Kunti, começou a aumentar. E então Nala não pôde controlar o amor que estava em seu peito. E ele começou a passar muito do seu tempo em solidão nos jardins adjacentes aos aposentos internos de seu palácio. E lá ele viu vários cisnes dotados de asas douradas, vagando naqueles bosques. E dentre eles ele pegou um com as mãos. E por isso aquele que percorria ao céu disse para Nala, eu não mereço ser morto por ti. Ó rei, eu farei algo que é agradável para ti. Ó rei dos Nishadas, eu falarei de ti perante Damayanti de tal maneira que ela nunca desejará ter nenhum outro homem como marido. Assim abordado, o rei libertou o cisne. E aqueles cisnes então levantaram voo e foram para o país dos Vidarbhas.
E ao chegarem à cidade dos Vidarbhas, as aves pousaram diante de Damayanti, que viu-os todos. E Damayanti, entre suas aias, vendo aquelas aves de aparência extraordinária, ficou cheia de alegria, e empenhou-se sem perda de tempo em pegar aqueles viajantes dos céus. E os cisnes, nisto, perante aquele grupo de belezas, fugiram em todas as direções. E aquelas moças lá perseguiram as aves, cada uma correndo atrás de um. E o cisne atrás do qual Damayanti correu, tendo levado-a para um local retirado, dirigiu-se a ela em fala humana, dizendo: ó Damayanti, há um rei entre os Nishadas chamado Nala. Ele é igual aos Asvinci em beleza, não tendo seu semelhante entre os homens. De fato, em graça, ele é como o próprio Kandarpa em forma incorporada. Ó tu de aparência formosa, ó tu de cintura fina, se tu te tornares esposa dele, a tua existência e esta tua beleza poderão ter sentido. Nós vimos, de fato, celestiais e Gandharvas, e Nagas, e Rakshasas, e homens, mas nunca antes nós vimos alguém como Nala. Tu também és uma joia entre as mulheres, como Nala é o principal entre os homens. A união do melhor com o melhor é feliz. Assim abordada pelo cisne. Damayanti, ó monarca, respondeu para ele então, dizendo: fale dessa maneira para Nala também. Dizendo que assim seja para a filha de Vidarbha, o ovíparo, ó rei, voltou ao país dos Nishadas, e contou tudo para Nala.